Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, 10 de maio, sábado da terceira semana da Páscoa. O evangelho que nós iremos escutar é tirado do capítulo 6 de São João, versículos de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: "Esta palavra é dura, quem consegue escutá-la?" Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: "Isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem." Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: "É por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai." A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: "Vós também quereis ir embora?" Simão Pedro respondeu: "A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Terrível mistério a liberdade humana. Tomar consciência da própria liberdade é uma experiência vertiginosa. Um passo a mais e caímos no abismo da autodeterminação, da recusa do Pai, da soberba. A mesma tentação primordial de ser como deuses. Tentação que fez com que nossos primeiros pais caíssem no pecado no princípio da criação. Em nossa religião, isto é, nossa relação com Deus, estamos sempre prontos a buscar um Deus ao nosso gosto. Sim, é a tentação que o ser humano possui. Termos o nosso próprio conceito, o nosso próprio modelo ao qual a divindade se deveria adaptar. Se estamos enfermos, buscamos o Esculápio, que era conhecido entre os gregos como o Deus que cura. Se passamos um aperto financeiro, buscamos Mamon, o Deus dinheiro. Se queremos prazer, namoramos Eros e Afrodite, os deuses da sensualidade e da sedução. Temos todo um panteão à nossa disposição. Aí vem o verdadeiro Deus e nos convida a abraçar a cruz, caso queiramos segui-lo. Devemos abrir mão de nossos sonhos e vaidades, projetos de poder e conquista, jogando no lixo do tempo as ilusões que nos desviam da verdade. E quando nos decepcionamos com Deus, saímos em busca do ídolo que estiver de plantão. Neste evangelho, Jesus decepciona um bom número de seus seguidores, que deixou de segui-lo a partir do momento em que ele disse de forma tão clara: "Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá em si a vida eterna." É claro, os judeus sabiam que não era qualquer carne que se podia comer, e agora o mestre da Galileia vem com uma estranha história.
de dar de comer da sua carne e dar de beber do seu sangue? No entanto, apenas um caso, entre outros, de má vontade para entender o sentido espiritual das propostas divinas que Jesus lhes revelava. Assim como nós também recusamos o não matarás e aprovamos o aborto ou defendemos a pena de morte, para os outros, é claro. Assim como insistimos em separar do bolo aqueles que merecem ser nosso próximo, excluindo todos os párias da sociedade como se não fossem nossos irmãos. Se não rezam como nós, se não dançam de acordo com a nossa música, se não escrevem na nossa cartilha, então não servem para ser nossos irmãos. Fazemos vista grossa para as realidades espirituais, como o valor sublime da vida humana, e nos atrelamos aos aspectos da vida material, como unicamente a busca por garantir segurança e evitar incômodos. Não deixa de ser irônico, exatamente quando Jesus anuncia que será o nosso pão de eternidade, entregando-se a nós como alimento, é ali que ele perde a maioria de seus seguidores. Do mesmo modo, quando perceberem que ele não fugirá da cruz, muitos então fugirão dele. E nós, queridos irmãos e irmãs, por que buscamos a Jesus? Por que queremos nos tornar um seguidor dele? Será que já aceitamos Jesus como ele é e como ele veio a ser para o mundo, para a humanidade? Jesus veio para ser o nosso Salvador, para morrer pelos nossos pecados, entregando a sua vida na cruz. E agora ele quer ser o nosso alimento, alimento de fé, alimento de esperança, alimento de salvação, dando da sua carne como comida, dando do seu sangue como bebida na Eucaristia. A Eucaristia é o alimento para aqueles que querem de fato seguir o Cristo, como ele é e como ele veio se revelar para o mundo. E nós estamos dispostos a seguir o Cristo até o fim, mesmo quando Jesus for exigente conosco, nas condições para segui-lo, mesmo quando Jesus exigir de nós que andemos na contramão deste mundo? Estamos dispostos a estar com Jesus até o fim? Isto é fazer dele o nosso alimento de salvação. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um ótimo sábado para você e para a sua família.